Olá, com mais uma vez no ar, muito prazer. E hoje recebemos, a Mara Cristiane Vollmiller, Isso? a psicóloga, nos trazendo o que hoje? Vamos falar sobre relacionamento, né, Mara? Isso. A forma de nos expressar, como isso ajuda, a melhorar o relacionamento. Na verdade, compreender a forma de expressar o amor, né? Porque a gente... Bom, primeiro eu quero te agradecer, Andréia, por mais uma vez ter me convidado para vir. É um prazer estar no Muito Prazer. É sempre bom assim, essa troca, né? Boa essa troca. E realmente a gente percebe, né, no dia a dia, não só em atendimentos, na vida da gente, né, Andréia, assim, e na própria vida, nossa vida mesmo, né, como existe dificuldades de compreender o outro, do que o outro está querendo expressar, e até muitas da gente se fazer entender pelo outro, né? Perfeito. As falhas, que a gente fala, ruídos de comunicação nos relacionamentos. Principalmente nos amorosos, né? Que hoje vai ser o nosso foco, então, para nós poder ajudar, né? Os relacionamentos aí a darem certo, a ter sucesso, né? Mara, é verdade que nós somos, assim, vamos dizer, a gente tem os nossos básicos, né? A segurança, a autoestima, são coisas importantes para nós. E isso tudo está ligado ao amor, isso? Sim. Porque quando a criança nasce, ela vai estabelecendo vínculos com seus primeiros cuidadores, né? Seja os pais, avós, enfim, quem for. E esses vínculos de afeto que a criança estabelece com o cuidador, eles estão muito relacionados à segurança. Então, o local onde a criança se sente amada, ela se sente segura. E se ela se sente segura, é porque ela se sente amada. Então, já desde o início, né? Desde o início a gente tem uma relação, existe a relação entre amor, entre afeto e a segurança. E a autoestima da mesma forma, porque quando a criança ela é estimulada ao crescimento, a gostar de si, a confiar em si, todas essas formas que os pais e cuidadores têm de afirmarem isso na criança já são demonstrações de afeto e de amor. Então, desde a base isso acontece. Isso, então já começa ali a linguagem do amor, então, Exatamente. né? E é justamente isso que muitas vezes nós não entendemos no relacionamento do outro, porque nós conhecemos o outro na vida adulta. Perfeito. E ele fala uma linguagem, né, geralmente assim, a mesma linguagem que ele aprendeu na infância. A primeira, né? E nem sempre é aquela linguagem de afeto, e nem sempre é a mesma linguagem que nós aprendemos na nossa infância. Então, até se fala assim, são dois idiomas que a gente pode se comunicar, pode, mas dificulta muitas vezes a comunicação se cada um fala num idioma diferente. É como se nós estivéssemos falando, né? Um em português, outro em chinês, outro lá em francês. Então, tu começa um relacionamento com a pessoa. Isso. E então nós temos aquele, né, 2 anos e meio de paixão. Exatamente. Né? Que é mais química, mais pele, né? Então, tem coisas que vão sendo deixadas mais de lado, porque existe essa coisa muito forte da química, né? Exatamente. Então, depois, quando a gente entra num relacionamento, às vezes, ou casa, né, ou vai morar junto, e daí começa, cadê aquele amor, Mara? Cadê aquela paixão? Até os especialistas no assunto, né? É uma coisa assim que, né? Eles dizem que a paixão dura 1 ano e 8 meses, não sei de onde eles tiraram esse prazo. E depois disso pode evoluir para uma questão de amor, ou então pode terminar, né? É uma questão só daquele momento, e pode sim evoluir para uma questão de amor, enfim. E o amor tem muitas formas de se entender o amor, né? Porque o amor pode ser a questão de me sentir segura com o outro, de me sentir cuidada pelo outro, pode sentir uma questão de ter necessidades atendidas pelo outro. Então, existem várias formas de entender, estou com a pessoa por amor. Né? Porque o amor é uma coisa muito ampla, né? De se falar sobre ele, assim. Esse período de 1 ano, 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio, também já escutei, né? Até 2 anos e meio, é o período de demência, né? Que a gente não enxerga os defeitos, só as qualidades, né? E a gente tende, assim, a colocar a pessoa, assim, meio que num pedestal, em cima daquilo que enxerga, que nem tu falaste, o positivo. E quando vai conviver, que nem tu usaste exemplo agora há pouco,
que a gente começa a se dar conta que essa pessoa, ela deixa de ser aquela coisa ideal e passa a ser um ser real. Sim. E até porque quando não se mora junto, tu vê a pessoa eventualmente, aquela coisa, tu te um prepara para estar com aquela pessoa, não é o dia a dia, né? Não é só as coisas do dia a dia. E é ali que se descobre se a gente realmente está envolvido com a pessoa ou não. E como a gente sabe se eu estou, como é que eu vou saber que eu estou realmente envolvido com uma pessoa? É porque eu acho ela linda, maravilhosa? Também, mas não é só isso. É quando eu olho e penso assim, olha, essa pessoa, na minha concepção, tem tais e tais e tais defeitos. Coisas que eu não gosto. Mas apesar disso, eu quero estar com a pessoa. Sim, perfeito. Isso é bom. Aí existe um vínculo de amor, realmente. Né? Porque eu enxergo a pessoa de uma forma mais real possível e apesar disso, eu quero estar com ela. Diferente de eu enxergar os defeitos. Mas tu tem que mudar aqui, tu tem que mudar ali porque eu não quero que seja assim. Isso não é amor. Isso é posse, isso é controle. Tem outros nomes que se dá isso. O amor, ele aceita, né? Ele aceita. Mara, e às vezes o que a gente escuta ou vê, né? Até vivencia, né? Sim. No nosso relacionamento. Pô, eu faço tudo, eu me esforço um monte, né? Para te agradar, para fazer dar certo o nosso relacionamento. E parece que nós não conseguimos nos comunicar, falamos antes, né? O inglês e o português. Porque quando, por exemplo, né, tu falaste assim, eu fiz tudo para te agradar, mas eu fiz tudo aquilo que eu entendo que vai te agradar. Exato. Dentro do meu idioma de afeto. Por exemplo, assim, se eu tive uma linguagem de afeto com meus cuidadores, que é, por exemplo, fazer coisas para o outro, serviços para o outro, fazer coisas para o outro, eu vou querer fazer coisas para o meu namorado, para a minha namorada, enfim, eu vou querer fazer coisas para a pessoa. Só que às vezes a pessoa, ela seguirá uma linguagem de afeto que era mais do toque físico, né, do abraço, do contato, que talvez eu não tenha tanto. Eu posso fazer muitas coisas para essa pessoa, ela não vai se sentir amada, porque ela sente falta do toque físico, que foi a linguagem que ela aprendeu. Então, Mara, nós conhecemos um livro, né, que é muito interessante, que é as 5 linguagens do amor, né, do Gary Chapman. Então, fala sobre as 5 linguagens do amor. Sim. Né? Ele traz assim, uma coisa bem interessante no livro, justamente assim, ele deu nome. A gente sempre falava muito nas linguagens, mas a gente não categorizava essas linguagens. E ele iniciou categorizando, então, 5 idiomas, 5 dentro do amor. Que seria, por exemplo, palavras de afirmação, eu estimular a pessoa a crescer, a buscar coisas, fazê-la sentir bonito, enfim, eu estimular a pessoa com palavras de afirmação. Isso seria uma linguagem. A outra linguagem é eu dedicar um tempo de qualidade para essa pessoa. Ok, eu vou embora, hoje eu vou abrir mão do meu jogo, eu vou abrir mão da saída com as minhas amigas, eu vou abrir mão de alguma coisa para estar com aquela pessoa. E vou estar de fato com aquela pessoa. Não vou estar conectada no celular, não vou estar conversando com ninguém, eu vou estar ali para a pessoa, tempo de qualidade. Porque nós podemos ficar juntas aqui, tu no teu celular, eu no meu celular, isso não é tempo de qualidade. Isso é uma coisa que acontece muito hoje, né? Então, vamos sentar, tomar um chimarrão e vamos conversar. Aí, a pouquinho está um no celular, o outro no outro. E essa pessoa que tem essa linguagem do amor, né? Que é do tempo de qualidade, para ela já não está tendo. Exatamente. Perfeito. Por quê? Porque ela quer ser escutada, ela quer ser olhada nos olhos, né? Ela quer ter aquele tempo de... É aquela queixa que se ouve muito, o fulano ou a fulana nunca tira um tempo para mim. Que daí já explica, já mostra que a pessoa precisa do tempo de qualidade. Como de uma prova, mas como uma demonstração de amor. Então, a gente tem essa questão das palavras de afirmação, o tempo de qualidade, prestar algum tipo de serviço, por exemplo. Até quando falo isso, eu lembro da minha infância. A minha mãe, o que ela, depois de adulta que eu fui entender, que a forma dela demonstrar afeto para nós era fazendo o melhor que ela podia de almoço no domingo. Então ela trabalhava muito e pegava faxinas para fazer no sábado extra, só para poder ter aquele dinheiro extra para o almoço especial do domingo. E muitas vezes a gente não tinha entendimento de que ela era uma mãe amorosa porque ela não era muito toque físico. Do carinho, do carinho, né? Que entendimento que se tem muitas vezes que amor é só o toque físico. Também que ele é importante, mas não é só isso. E depois eu fui entender que a demonstração de amor dela era fazer faxinas essas no sábado para poder preparar aquele almoço. Um banquete de domingo, melhor, que era uma coisa especial para os filhos. Então essa era a demonstração de amor. Então fazer coisas para a pessoa, né?
Tu faz coisas para agradar a pessoa. Isso eu te falo de serviços. Isso é uma coisa que daí, dos serviços ali, Mara, que daí não é uma coisa que pode ser cobrada e nem feita por obrigação, tem que ser uma coisa espontânea, né? Tu chegar, lavar uma louça, né? Ver que tá desajeitado ali a casa, tu vai e organiza. Ou estraga lá alguma coisa, né? Vamos dizer, uma máquina, aí vai lá e conserta. Mas nem tu falaste não que ela, eu preciso fazer, não. Vou fazer porque ela tem a roupa a lavar e eu preciso que a máquina funcione para agradar, para facilitar a vida da pessoa. Tirar a pessoa da cozinha, levar para jantar, seja o que for, que seja uma coisa dos dois. Então, ter esse tempo de oferecer coisas, fazer coisas para a pessoa. Mas, nem tu falaste, não é, isso é uma doação, não é um investimento. Isso. Investimento é aquilo que eu faço esperando uma coisa em troca. Porque eu faço vai isso, cobrar. porque eu faço aquilo, tem uma lista, né? Um checklist. Sim. Eu faço 30 coisas, tu faz só uma para mim. Isso não é doação, isso não é amor, isso é uma questão de investimento. Sim. Né? Se eu faço uma doação para alguém, eu não espero que ela me devolva. Agora, se eu vou no banco, deposito e faço investimento, eu quero os juros, eu quero retorno, certo? Sim, não pode haver a cobrança. Exatamente. Né? Exatamente. Não pode ser a cobrança ali. Essa é a terceira, não. É a quarto ato de serviço, né? Isso, né? Aí temos os presentes também. Eu me identifico super com os presentes, adoro presentear. Também é uma demonstração de afeto, muitas vezes. Porque sempre que a pessoa dá presente, ela está dizendo que ama, nem sempre, mas é uma forma também de mostrar o amor. Então, tem pessoas, por exemplo, é muito comum os pais, né, que trabalham, e chega um monte de presente em casa. E as pessoas dizem, está comprando o amor dos filhos. Não, está mostrando que trabalha horas a mais, muitas vezes, para comprar uma coisa especial que a criança quer, que o parceiro quer, enfim. E também por quê? Porque aprendeu essa linguagem. Né? Os pais fazendo coisas, trazendo presentes, como uma forma de ver o outro feliz. Né? Então, não é aquela coisa que eu faço para aliviar uma culpa. Não, eu faço porque eu gosto de ver o outro feliz, recebendo aquele mimo, aquele presente, seja o que for, né? Não tem um valor, né, Mara? Não é um valor agregado, é tal coisa que me deu. É simplesmente o fato de ver algo e lembrar, conectar a pessoa, né? Isso. E comprar e levar aquilo para ver a pessoa feliz com aquilo. Exatamente, para ver o sorriso, o olho brilhar, né? E aquela coisa do carinho, que tu tirou aquele tempo ali para procurar, né? Vamos dizer, se é uma data especial, Dia dos Namorados, aniversário de casamento, aniversário, que dedicou um tempo, são dois juntos, né? Isso. Dedicou um tempo para sair, para comprar um presente para aquela pessoa. Até se a gente for avaliar que tu acha assim, a questão de vou dar presente, dedicou o tempo, já entra uma outra linguagem. Entra e duas existe linguagens, uma questão de serviço né? também, porque eu tive que trabalhar para ter aquele dinheiro, para tirar o tempo, para poder... Então as coisas, elas não são tão estanques, assim, elas vão se... As linguagens, elas vão conversando entre si. Só que uma fica mais evidente. Sim, né? Mas aí eu tenho a linguagem, então, do presente, tá? O meu parceiro, então, tem a linguagem lá do tempo, né? Do tempo de qualidade do relacionamento. E daí eu chego em casa, né? Ou vice-versa, ele chega em casa, né? E trabalhou e tal, e vem cheio de presente, com um buquê de flor, e daí ela pensa assim, pô, ele não parou a semana toda para conversar comigo. Mal chegou em casa, foi dormir podre de cansado. Agora vem me dar presente. Aí é onde começa, né, nos relacionamentos, a não fechar. Por quê? Porque ela não está compreendendo a linguagem do amor dele, que é o trabalhar para poder dar coisas para ela, para poder levá-la para passear. E ela quer o tempo de qualidade, o sentar, que não está acontecendo, né? Ser ouvida, enfim, ser acolhida. Aí onde fala assim, onde acontecem os ruídos de comunicação. Porque muitas vezes a gente tem aquela impressão de que o outro tem que adivinhar o que a gente quer. Bola de cristal. O diálogo, né? Fundamental nos relacionamentos. A questão é ter esse diálogo. Mas existe uma questão, uma paciente que ela estava muito frustrada, com muitos anos de casada, que o sonho da vida dela é que ele chegasse com um urso enorme em casa, porque ela sempre quis ganhar um urso enorme, que ela queria o maior urso que tivesse, aqueles ursos, né? Daí eu disse, alguma vez tu falou isso pra ele? Eu não, né? Eu disse, como é que ele vai saber?
Ah, mas não é normal as pessoas quererem? Não, as pessoas têm desejos diferentes, né? Depende muito do que ele entende. Talvez ele faça inúmeras outras coisas para te agradar e tu não tá percebendo porque o teu foco é que não está ganhando o tal do urso. Comunica isso para ele. Ah, mas aí não vai ser espontâneo. Eu digo, então, dá dicas indiretas para eles, nem sempre funciona, né? Mas começa a falar sobre como tu gostaria de um dia ganhar um urso, assim, aleatoriamente vai introduzindo essa ideia, para que eles tenham conta de que isso é uma vontade tua. Porque não tem um outro adivinhar. Não. E às vezes com o dar dicas, assim, a pessoa ela é mais distraída, ela não percebe, né? Sim. Ainda mais eu digo, é que nós mulheres, nós temos uma visão abrangente, né? Nós temos 1000 anteninhas ligadas, por isso que naturalmente a gente é cuidadora da prole, que se fala, porque a mulher consegue observar várias coisas ao mesmo tempo, dar conta de várias coisas, e o homem tem uma visão mais focal. Perfeito. Mais objetiva. É, objetivo ali. Então se eu, por exemplo, se eu disser pro meu namorado, enfim, eu gostaria que tu ficasse uma hora a mais comigo em casa, vamos supor, né? Se eu não for específica no meu pedido, bem objetiva com ele, ele vai chegar um dia mais cedo, vai ficar uma hora, vai botar um futebol, vai assistir alguma coisa, porque ele está em casa comigo. Eu tenho que ser específica. Eu gostaria que tu ficasse na quinta-feira, tu chegasse uma hora mais cedo, que nós fizéssemos tal e tal coisa. Ser específica no pedido. Sim. Porque a gente joga no ar e nem sempre eles pegam, né? As pessoas não captam as coisas às vezes. Sim. E a gente se frustra, né? Com certeza. Com certeza. E também o toque físico, então, né? Que no relacionamento, às vezes, acontece as reclamações. Passa o dia todo distante, né? Não chega perto, não se aproxima. E na hora, né, de dormir, vem me procurar. Quer se relacionar. Aí toca em mim. Mas só naquele momento. Só naquele momento. Então, essa pessoa, ela não tem essa demonstração do toque, porque de repente ela não recebeu isso, né? É uma linguagem diferente. Aí também entra uma questão assim de comunicar ao outro, né? Tudo volta para a comunicação. Comunicação, né? Sempre. É eu comunicar para o outro e dizer, olha, eu percebo que para ti é difícil, né? Eu percebo para ti que está sendo difícil abraçar, que tu não gosta muito, ou que não é muito da tua natureza esse abraço, mas eu sinto necessidade disso. Será que eventualmente tu pode ser um pouco mais carinhoso, tu pode ser um pouco... Também não podemos querer que o outro se encaixe no nosso molde, né? Sim. Tem que ter uma conversação sobre isso. Então, tu acha que consegue ser um pouco mais carinhoso no toque comigo, assim? Vamos experimentar isso juntos? E tem pessoas, assim, que não aprenderam nem a abraçar muitas na infância, nunca foram abraçadas. O abraço é duro, é rígido. Firme, Então, às vezes, até assim, o treino do abraço. Por exemplo, assim, então vamos treinar isso. Te solta, relaxa, agora eu vou te tocar. Eu vou te tocar. Vamos nos abraçar. E até pessoas, às vezes, que passaram por questão de abuso, têm muita dificuldade no toque físico. Com certeza. Porque tem a lembrança de algo agressivo, algo que machuca. Sim, sim. Uma defesa, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas ali que não necessariamente, eu não quero tocar na minha namorada, no meu namorado. Às vezes eu quero e não consigo. E eu não consigo falar sobre isso também, muitas vezes, né? Há um bloqueio ali, né? Exatamente. Bloqueio. E o fato de andar de mão dada, às vezes a gente vê casais que andam de mão dada, natural, sai, já pega a mão, né? Outros que há pouquinho, um dos parceiros está sempre cobrando. Tu não quer me dar a mão. Porque tu não quer que seja visto de mão dada comigo. Né? Daí começa as caraminholas, né? Paranoias todas, né? Aí já vem todo um monte de paranoia. Aí tem a ver com as questões que a pessoa não tem bem resolvidas com ela, né? Com questões dela. Sim. E é isso que é complexo nas relações, porque tu vem com a tua história de vida familiar, de relacionamentos anteriores, o outro também vem, e aí muitas vezes a pessoa faz alguma coisa e serve de gatilho para uma memória que eu tive com outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver naquele momento, mas puxa esse gatilho. Puxa, aciona. Eu já acuso o outro que está fazendo a mesma coisa. Porque todo homem é igual, porque toda mulher é igual, e fica aquela coisa de acusação. E daí começa as cobranças, daí começa o desentendimento. E daí nós voltamos lá para o início. E que deu amor, não se dava tão bem, né? É que no dia a dia, com a convivência, vai surgindo, né? Esses imprevistos, essas cobranças. E eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Tem relacionamento que acaba, né, Mara? Sim, acaba. Que não sei o que aconteceu. E a gente até quando recebe, assim, pessoas para atendimento, André,
porque elas trazem questões e que tu vê, aí tu faz a escuta de um e depois faz a escuta do outro, em separado, tu vê que existe muito afeto ali. E muita briga, muita discussão, muita falta de comunicação de qualidade, mas aí tu olha assim, as pessoas, tu enxerga que eles se amam, é visível, e eles não conseguem chegar entre eles muitas vezes, né? Porque estão tão preocupados com se defenderem muitas vezes, ou acusarem o outro, que não param para se escutar. Então o que a gente fala muitas vezes assim, quando eu começo uma discussão, por exemplo, eu não estou satisfeita com uma coisa no relacionamento, eu digo, porque tu não tira tempo para mim, porque tu tem tempo para teus amigos, só porque tu só mexe no celular, tu. Que a gente fala que é a linha telefônica ocupada, né? Que antigamente, tu. Ocupa, não tem comunicação numa linha telefônica ocupada. Não consegue te comunicar. Não, vai estar ocupado. Então, quando a gente fala, lado. eu falo assim, quando na questão da comunicação, aí até posso mostrar aqui o livro? Pode, fica à Entra vontade. muito esse livro aqui, que é a Comunicação Não Violenta, que é do Marshall Rosenberg. Esse livro aqui, ele tinha que ser o livro de cabeceira de todos nós. Pelo seguinte, porque ele fala assim, que nós não podemos também calar para aquilo que nos incomoda, para não desagradar o nosso parceiro, nossa parceira. Não Perfeito. porque daí nós entramos no sofrimento e automaticamente a relação vai ser contaminada também, certo? Então, ele fala assim, ele é um psicólogo que trabalhou em vários países, trabalhando com mediação de conflitos, né? De várias situações. Então, ele traz assim, existe uma situação que eu não estou gostando. Vamos pensar assim no relacionamento. Toda sexta de noite, vamos supor, o meu namorado, meu marido vai jogar futebol, fazer churrasco com os amigos. Toda sexta. Sagrado. Isso está me incomodando. Vamos pensar. Então, eu posso chegar para ele e fazer uma observação. Dizer, olha, fulano, eu tenho observado que todas as sextas-feiras é sagrado para ti. Tu vai jogar futebol, fazer churrasco com teus amigos. Eu fiz a observação. Não acusei ainda. Só fiz a observação. Aí eu falo do meu sentimento. Né? Isso está me deixando bastante frustrada, porque eu gostaria de eventualmente ter uma sexta de noite para nós dois. Para a gente fazer um cinema, para a gente assistir um filme em casa, para aquilo que a pessoa tiver vontade de fazer. Uma janta só para nós dois. Então, eu fiz a observação, falei do meu sentimento, do quanto está me incomodando, né? Do que eu não estou gostando, estou frustrada com isso. E do que eu gostaria. Então, eu posso fazer um pedido específico. Por exemplo, será que tu poderias, uma sexta por mês, por exemplo, a primeira sexta, ou a segunda, ou a terceira, a quarta, tu deixar de fazer isso e ficar comigo para nós fazermos uma coisa nós dois? Então, eu estou dizendo para a pessoa, a primeira, a segunda, eu estou deixando claro o que eu quero, sendo específica no meu pedido. Como eu sei que é um pedido e não uma exigência? Quando eu estou pronta para aceitar um não. Porque se eu não aceito não, é uma exigência. Um pedido, tu pede por favor, tu está disposta a aceitar um não. Daí a pessoa vai dizer, olha, para mim é muito difícil abrir a mão da sexta-feira, porque já há muitos anos que meu amigo fizemos isso. Então, tem um outro dia da semana que tu pode escolher, por exemplo, a segunda, a terça, a quarta, para a gente ter um momento nosso. Daí eu vou reformulando o pedido para eu ter a minha necessidade atendida, né, e ver o que acontece. Agora, se o outro é intransigente, não abre mão de nada, bom, aí temos que avaliar bem essa relação. Né? Então, já não é mais uma falta de comunicação, é uma falta do outro realmente se importar com o que eu estou sentindo. Porque não que ele tenha que ceder nessa sexta-feira, mas se eu peço uma outra sugestão e a pessoa não traz nada, é porque de repente ela não quer investir no relacionamento também, né? Exatamente. Não está vendo, né, o investimento do outro lado. Então, ela não quer, realmente também tem que ver isso. Mas a gente ser específico. Até vou te dar um outro exemplo. Uma vez uma pessoa chegou num atendimento e ela me disse que ela queria, que o marido dela trabalhava muito, enfim, que ela queria muito que ele tivesse mais tempo com ela. Daí eu disse assim, então tá, então tu já comunicou isso pra ele? Não, porque ele tem que saber. Como assim que ele não sabe que eu quero? Eu disse, então tá, chama o fulano lá e diz pra ele que tu gostaria, o que tu gostaria? Eu gostaria que ele trabalhasse menos e que ele chegasse uma hora mais cedo e que nessa hora mais cedo nós fizemos coisa nós dois. Isso ela me trouxe no consultório. Sim. Mas tá, então especificamente tu comunica isso pra ele. Aí passou, deu outra sessão. Aí ela disse, não deu certo. Eu disse, tá, como é que tu fez? Eu disse pra ele que ele estava trabalhando muito, que eu estava de saco cheio disso, porque ele trabalha, e eu queria que ele trabalhasse menos. A linha ocupou. É bem diferente do que nós tínhamos falado. O que ele fez? Agora ele chega uma hora mais cedo e vai jogar futebol. Ele fez o que ela pediu? Fez. Não, sim, fez. Porque ela queria que trabalhasse menos. Ele foi trabalhar menos, foi jogar futebol. Ela não foi específica no pedido dela. Sim. A gente tem que ser específica no que a gente quer. E sem acusar, né? Sim, com certeza. Isso é difícil, né, André?
essa comunicação ainda é difícil, né? Porque a nossa tendência é despejar no outro a responsabilidade do que a gente está sentindo. E se eu começo uma discussão contigo te acusando, tu vai ter mais uma questão de defesa Do que de fato ouvir o outro, né? De ouvir, né? Porque eu já vou estar, né, pensando na minha defesa, eu não vou estar te escutando. Porque eu estou sendo agredida. Como que eu vou ouvir assim calmamente alguém que eu entendo que está me agredindo? E normalmente, quando vai ter o diálogo, que não vai ser um diálogo, vai virar uma discussão, né, Mara? Isso. E o tom de voz cada vez mais alto, aí começa uma discussão, um tom de voz, e quando vê, termina gritando. Exatamente. Ninguém se escuta e não ouve o diálogo e não ouve o acordo. E assim começa a deixar o relacionamento a ser uma coisa que é para ser leve, gostosa, a ser pesada, né? Vou evitar falar tal coisa, só que aquilo já está me incomodando, porque eu sei que a gente vai discutir. É o deixar passar para não se incomodar. Tem pessoas que dizem, eu não falo para não gerar conflito. Mas o conflito já existe, está interno em ti. Sim. Tu já está em conflito. Tu já está desgostando daquilo, então, né? Então não tem como evitar o conflito, né? Porque já está ali o conflito. Tem que se falar sobre isso. Falar mais sobre. Então, Mara, vamos voltar lá então, né? A dica nossa, então, é as 5 linguagens do amor. Então, é a palavra de afirmação, o elogio, o incentivo, que às vezes, a parceira não me elogia, não me incentiva, né? Então, essa pessoa, ela tem a necessidade, então, da afirmação, né? Depois nós temos o tempo de qualidade, o presente, que é o presentear, né? E o ato de serviço. Fazer coisas para o outro. Exatamente. E também o toque físico, que é aquela coisa, às vezes, só de ficar abraçada ali, quietinha, né? Ganhar um carinho, dar uma mão ao sair, caminhar, né? Por aí. Sair de mão dadas, né? Um abraço, na hora de sair, um beijo. Que às vezes acontece, né, de não ter isso. E quando a gente sentir falta de alguma coisa, é comunicar essa outra pessoa, mas sem acusar, né? Comunicar da necessidade que a gente tem porque às vezes a gente vê também, assim, André, algumas coisas que a pessoa, a fulana é muito pegajosa, tá sempre abraçando, agarrando. Aí já coloca um rótulo pegajoso, ou é muito carente. Aí a gente traduz, tá? Então tu tá me dizendo que a necessidade de afeto que a pessoa tem é mais do que tu pode dar. É diferente de dizer que o outro é carente ou é pegajoso. Sim. Né? Colocar o rótulo no outro. Sim. Até a própria questão sexual, às vezes, né? Porque ela é fria. Tá, tu tá me dizendo que a tua necessidade sexual é maior do que ela tá te oferecendo? Eu tenho uma necessidade maior, não é o outro que é frio. Sim. Eu tenho uma necessidade de menos toque, não é o outro que é carente. Então, a gente deixar de botar um rótulo no outro para entender o que está acontecendo com a gente. Mara, então vamos deixar uma dica aqui, como é que o pessoal pode identificar, então, o amor, né? A forma do expressar do amor, a linguagem do amor da outra pessoa, né? Então, observar coisas que ela faz para ti, Isso. que então vai ser a forma, né? Dela demonstrar. Que vai ser a linguagem do amor dela. Isso. E o que não estiver bem para a pessoa conversar sobre isso. Sempre conversar, né? Que é o ideal, né? Com todas as vamos tentar descobrir junto. Se observar, que nem eu te falei, a minha eu sei que é o presentear e o serviço, né? Até eu sou muito agitada, então o sentar aqui, vem cá, não sei, eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Então as minhas eu consegui já identificar. Sim. Então se observar também é uma maneira, o autoconhecimento, né? O que eu faço para demonstrar o amor para ele, né? E trazer isso, o diálogo entre o casal, aquela coisa, observar. Eu estou sempre pedindo para a Mara, vamos dizer, para nós tomar um café. Então, o que eu estou te pedindo? Um tempo. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Até os filhos, às vezes, né, eles pedem assim, mãe, tu consegue ficar um tempo mais em casa, um tempo de qualidade? E nem tu falaste que quando a gente é mais imperativa, pra gente esse tempo de qualidade é mais difícil. Então a gente faz uma comida bem boa, a gente faz aquele bolo, a gente compra presente, a gente diz que tá linda, maravilhosa, estimula,
Mas é difícil dar o tempo de qualidade. Qualidade, sentar ali, ficar, E aí né? tem que ser um aprendizado pra gente também, né? Porque a gente pode aprender uma outra linguagem de amor. Sim, ou compreender, peraí, eu tô fazendo de novo, né? Não, vou dar o tempo de qualidade que o parceiro tá querendo, né? Vou sentar ali com ele, vou ver o que ele quer, né? Vou fazer um planejamento com ele. É porque vai ser bom pros dois, né? Vai ser bom para os dois, para o relacionamento, né? A pouquinho dele é o toque físico. No momento que tu tá ali sentado dando tempo de qualidade, ele tá fazendo um carinho em ti, né? Tá fazendo um abraço, dando um beijo. Então, essas coisas. Então, o descobrir isso, Mara, qual é a forma do amor, a linguagem do amor do meu parceiro, isso vai melhorar muito o meu relacionamento? Muito, porque tu vai começar a entender a linguagem que ele está falando. É como tu falaste nisso, assim, questão do japonês e português. Eu falo português, o outro fala japonês. Eu começo a entender o que ele está me dizendo com o japonês dele e eu consigo melhorar a comunicação. Só que ele também tem que tentar entender meu português. É um caminho de duas vias, né? E daí tu consegue efetivar uma comunicação. Sim. E aqui, né, o Gary diz para nós que nós temos um tanque, né? Então, eu vou estar enchendo o tanque do meu parceiro de amor e ele vai estar mais feliz no relacionamento. Claro que sim, claro que sim. Porque quando tu se sente amado, tu te sente seguro numa relação, né? Exatamente. Aí volta aquela coisa lá. Da segurança e amor, que eles são sinônimos. Segurança e amor. Se eu me sinto amada, eu me sinto segura na relação. Diminui o ciúme, diminui as paranoias, diminui o controle, diminui muita coisa que não é boa para a relação. Com certeza. Então, a dica hoje do programa Muito Prazer foi descobrir as linguagens do amor e compreender, né, o seu parceiro para ter um relacionamento muito melhor. Acredite, faz diferença. Né? Então, agradeço a Mara pela presença. Muito obrigado. E nós poderíamos ficar muito mais aqui, né, Mara? Sim, sim. Esse Esse é um assunto. tema para muitas coisas. Mas nós voltamos. Obrigada, Mariana. Muito obrigado e até o próximo programa. Muito prazer.